Olá, meus amigos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz da parte do nosso Pai Yahweh e de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Quero ler com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre os 7 selos. Mas antes de você assistir este vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, meus amigos, nós vamos falar neste momento sobre os 7 selos. O livro foi visto nas mãos de Yahweh, o Todo-Poderoso, e em seguida foi entregue à única pessoa achada digna em todo o universo de abri-lo e remover os seus 7 selos. Estou falando de Yahushua HaMashiach, o Cordeiro. Esta pessoa é identificada como sendo o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 5, versículos 5 e 6. A abertura dos 7 selos estão relacionados à ascensão, transformação e decadência do Império Romano e suas horrendas perseguições ao povo remanescentes do caminho de Yahushua. O primeiro selo é o cavalo branco. E vi o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão: vem! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. O cavalo, ele era emblema de força, combinada com rapidez. A cor branca do cavalo, neste caso, representa pureza. Não representa pureza, mas representa paz. Estou falando do Império Romano. A rapidez do Império Romano, a força do Império Romano e a paz que o Império Romano impetrou na terra. Esse conjunto formado pelo cavalo branco, arco e coroa são símbolos de vitória. Demonstra simbolicamente os áureos tempos do Império Romano, que se sustentou pela força e a rapidez do seu poder. O Império Romano assumiu a sua posição de liderança mundial a partir do ano 168 antes do Messias. Foi entre os anos 96 a 180 depois do Messias que Roma atingiu seu auge, desfrutando paz mundial, prosperidade política, militar e econômica. Nesse período, os bons imperadores governaram o Império Romano, sendo eles Nerva, de 96 a 98, Trajano, de 98 a 117, Adriano, de 117 a 138, Antonino Pio, de 138 a 161, e Marco Aurélio, de 161 a 180. Agora nós vamos falar do segundo selo, o cavalo vermelho. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem! E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho,
e o que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. O cavalo vermelho, cuja cor revela guerra ou discórdia, ao cavaleiro que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra. Paz que havia nos tempos áureos do Império Romano, simbolizado pelo cavalo branco, agora pelo cavalo vermelho, guerra, destruição. A cor vermelha na profecia tem significado de derramamento de sangue. Isaías 63. O seu cavaleiro possuía uma grande espada. Espada indica matança. Isaías 34, Isaías 66, Jeremias 25, Jeremias 50, Ezequiel 21. Com a chegada da dinastia dos Severos ao poder imperial, a partir de 193, começou o período de turbulência no Império Romano, que chegou ao auge em 235 depois do Messias. A dinastia do Severo foi constituída por imperadores, entre os quais se destacaram Sétimo Severo, 193 a 211, Caracalla, de 211 a 217, Heliogábalo, de 218 a 222, e Alexandre Severo, 222 a 235, depois do Messias. Esse período desses imperadores foi conhecido como anarquia militar, dos anos 235 a 285, depois do Messias. Roma conheceu, nesse período, mais de 20 imperadores. Porém, só um morreu de morte natural, porque esse cavalo vermelho, trouxe guerra entre os próprios imperadores. Um matava o outro para assumir o poder. Terceiro cavalo, o terceiro selo, cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes, que dizia: um queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. O cavalo preto e seu cavaleiro significa escassez, carestia, fome, falta de alimentos, consequência da guerra civil. Uma queniz, medida de cerca de 1 litro, por 1 denário, que valia um dia de trabalho, indicava escassez de alimentos no Império Romano. Após um período de luxo, de prosperidade, de paz, Roma, o Império Romano, mergulhou numa fase considerada amarga. Porém, o azeite e o vinho não deveriam ser danificados. Ou seja, as classes média, alta e rica, que eram os esteios financeiros do Império Romano, passariam por momentos difíceis. Vamos falar sobre o quarto selo, o cavalo amarelo. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. O cavaleiro que estava montado sobre o cavalo amarelo, seu nome é Morte. A morte é a consequência imediata dos 4 juízos de Yarro sobre o Império Romano: espada, fome, peste, feras da terra.
os quais também aparecem registrados em Ezequiel 14, versículos 12 a 23. Os juízos de Yarro, que aparecem no quarto selo, trazem morte sobre a quarta parte da terra. São prenúncios da derrocada do Império Romano por causa de suas violentas ações opressivas contra o povo do caminho de Yahushua. As guerras, as fomes, as pestes, as invasões dos povos bárbaros foram decisivos para o enfraquecimento desse gigantesco poder romano. A guerra prolongada contra os insurretos na parte oriental, as tribos germânicas haviam se juntado para invadir as províncias do sul. Roma, o Império Romano, está em decadência. O quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Yarro e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Com a abertura do quinto selo, os mártires pedem vingança. São os mártires que foram mortos durante as perseguições de Roma pagã. Mas como os mártires pediram vingança se eles estavam mortos? Gênesis, capítulo 4, versículo 10. O sangue, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E Yarro disse para Caim. E isso é simbólico. O sangue clama é simbólico. Por quê? Porque a vingança pertence a Yarro. 10 grandes perseguições ocorreram, lideradas pelos imperadores ao caminho de Yahushua. Foram eles Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, Sétimo Sevério, Décio, Valeriano e Diocleciano. Durante o período de 64 depois do Messias até o ano 313 depois do Messias. A perseguição comandada pelo imperador Diocleciano foi a última e mais sangrenta de todas as perseguições. Quando chegou no ano 313, Constantino sobe ao poder e cria o cristianismo e acaba com a perseguição. O Império Romano, ele é a besta que subiu do mar, conforme Apocalipse 13. O cristianismo pagão é a besta que subiu da terra, Apocalipse 13, versículos 11 a 18. Tanto Roma imperial quanto Roma eclesiástica perseguiram o caminho de Yahushua. O sexto selo. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. O grande terremoto que ocorreu na abertura do sexto selo
revela um grande período de aflição. Ou seja, a cristianização de Roma, feita no quarto século, foi uma estratégia bem elaborada pelo imperador Constantino. O Constantino, em 313, ele trouxe paz unificando igreja e Estado. Assim, tornou uma coisa só, fortalecendo o seu governo. A besta que subiu do mar criara a besta que subiu da terra. Uma nova turbulência de grandes proporções que atingiria o Império Romano. São profundas transformações políticas e religiosas perpetradas pelo imperador Constantino, que ao mesmo tempo era sumo sacerdote das religiões pagãs do Império e devoto ao deus Sol Invictus. O cristianismo paganizado implantado por ele abalou a fé de alguns e ainda exerce forte influência até os dias de hoje. O sétimo selo. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Iarro, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que se oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Iarro a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 5. Ao ser aberto o sétimo selo, começou a soar as 7 trombetas. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Meia hora em profecia significa aproximadamente 7 dias. O número 7 indica perfeição e também cumprimento, início e fim. Ao final da abertura dos 7 selos, veio um anjo. Ele tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. Apocalipse 8, 5. Este ato pode ser entendido como uma resposta de Iarro às orações dos santos, preparando-os para os próximos e solenes acontecimentos sobre a face da terra. O Império Romano se levantou contra o povo do caminho, destruindo-o, criando o cristianismo. Foram perseguidos por obedecerem à palavra de Iarro. Apesar de todas as perseguições e mortes, o povo de Iarro manteve-se puro e conservou-se fiel. Esse remanescente de Iarro continua existindo até hoje. Aleluia! Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do caminho de Yahushua e da palavra de Iarro, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Messias e Yahushua durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Então, portanto, meu amigo, se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.